Boa noite, tudo bem? Quero saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus e quero convidar você para celebrar as vitórias que o Senhor nos tem dado nessa noite. Quero convidar você a entregar o seu coração ao Senhor Jesus e falar a Ele tudo aquilo que você tem guardado dentro de si. Realmente compartilhar com Ele os seus medos, realmente compartilhar com Ele as suas dúvidas, as suas inquietações. Sabe, há um lugar onde nós podemos encontrar segurança, paz, e esse lugar é no Senhor. E é nesse lugar que eu quero convidar você a se encontrar comigo nesse momento. Eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus nesses próximos minutos. Hoje é o nosso dia de culto, hoje é o nosso dia de celebrar o Senhor. Mas também hoje é o nosso dia de aprender do Senhor, é o nosso dia de ouvir a voz dEle, é o nosso dia de entregarmos os nossos corações a Ele, de reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor. Mas também hoje é o dia de nós reafirmarmos o nosso compromisso uns com os outros. Somos igreja do Senhor, não estamos juntos. Algumas igrejas já estão voltando, nós pelo nosso tamanho e pelas nossas instalações hoje fica um pouco mais difícil a gente voltar nesse momento a termos as nossas reuniões físicas, presencialmente. Mas em breve nós teremos, em breve Deus providenciará todas as coisas para estarmos juntos novamente, mas nós precisamos nos lembrar que somos igreja e que dependemos uns dos outros, nos apoiando, nos incentivando, sabe, falando uns aos outros aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar as outras pessoas e para abençoar o nosso irmão, que talvez não esteja ao nosso lado, mas está no nosso coração. Então eu quero convidar você para orar, eu quero convidar você para louvar o Senhor, eu quero convidar você para meditar na palavra de Deus, mas acima de tudo, eu quero convidar você para praticar a palavra de Deus, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado a você, falado ao seu coração. E para que a gente possa começar, a gente vai ter um momento de oração, eu quero convidar você para ler a sua Bíblia junto comigo, no Salmo 139. Um trecho apenas do Salmo 139. E diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca ou na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E aí o salmista continua anunciando ali a sua certeza de que Deus está presente na sua vida e que Deus está ao redor de todas as coisas que ele faz e nada passa em branco, nada passa despercebido ao nosso Deus. O Senhor conhece o seu caminhar, o Senhor conhece aquilo que está no teu coração e o Senhor sabe exatamente aquilo que tem afligido você. Por isso, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar e colocar os nossos sentimentos na presença do Senhor, colocar os nossos amigos na presença do Senhor, os nossos parentes, colocar os nossos irmãos na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Em primeiro lugar, ó Deus, clamamos pela Tua graça, pelo Teu poder, clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Santo Deus, nós confiamos em Ti e depositamos no Senhor toda, ó Deus, a nossa ciência, toda a nossa convicção estão com o Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que mais é importante para nós, nós deixamos em Tuas mãos, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor tem as melhores ideias, o Senhor tem os melhores planos para cada um de nós, e em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face, Pai.
entregamos ao Senhor os nossos corações, pedimos a tua vontade sobre nós. Assim, ó Deus, também pedimos ao Senhor que ajude os cientistas, os médicos, os profissionais de saúde, os profissionais de administração dos hospitais, dos centros de saúde, para enfrentar essa situação toda. Ajude, ó Deus, os governantes, os políticos a entenderem, ó Deus, que, acima de tudo, o que eles devem trabalhar nesse momento, para quem eles devem trabalhar nesse momento, é para as pessoas que dependem deles, ó Deus. Então, que a mesquinhez fique de lado e que somente, ó Deus, a tua palavra esteja no coração dessas pessoas, Senhor. Dirige essas pessoas em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, recebe as nossas orações, recebe os nossos louvores, recebe, ó Deus, as nossas vidas. Abençoa, ó Deus, cada membro da nossa comunidade, Pai, cada familiar nosso, ó Deus, cada amigo nosso, abençoa. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que ouvirá essa mensagem após, ó Deus, o término dela, Pai, que ela possa chegar aos corações de muitas pessoas. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos sempre fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Amém. Amém. Então, meus queridos, eu quero convidar você nesse momento para louvar o Senhor através das canções. E lembrando que esse é um momento muito especial, um momento de unidade. Mesmo separados, nós estamos louvando ao Senhor juntos. Mesmo separados, nós temos a disposição de entregar um verdadeiro louvor ao Senhor. Lembra, é no trono de louvores que o Senhor se assenta. O Senhor se assenta num trono de louvores junto de você. Então, eu quero convidar você nesse momento, junto de você, no sentido de que Ele está na sua casa nesse momento. E os seus louvores tornam-se o trono do Senhor. Então entenda que Deus está junto de você nesse momento. E Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer que você se entregue a Ele quer que você ouça a voz dEle nessas canções também. Então vamos louvar o Senhor através dessas canções.
nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não para. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não para. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não para. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não para. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho o que
cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me
Que bom poder louvar o Senhor. Que bom poder ouvir canções tão doces e entoar louvores ao nosso Deus. Mas agora a gente precisa dar prosseguimento ao nosso culto. E como é importante a gente ouvir a voz do Senhor também através dos estudos bíblicos. Também ouvir a voz do Senhor através da voz dos seus profetas e da voz daquelas pessoas que foram separadas pelo Senhor para constarem no livro que nós temos na Bíblia. Então, uma coisa que é importante nós entendermos é que o equilíbrio, esse é o tema da mensagem, equilíbrio. O equilíbrio é a chave para todas as coisas na nossa vida. Uma pessoa que tem uma falha no seu equilíbrio, ela muitas vezes, inclusive, ela é confundida. No lugar onde eu morava quando eu era criança, um dos nossos vizinhos, ele tinha um problema sério de labirintite. E era uma coisa terrível. E eu, quando eu via ele andando, eu olhava para ele, eu ficava um pouco assustado e ficava pensando o que tinha levado, o que tinha acontecido com ele para que ele andasse daquela forma. E ele parecia mesmo que estava bêbado. Então veja o quanto é importante nós mantermos equilíbrio na nossa vida. Porque é através do equilíbrio que nós podemos interpretar a vida, a sociedade, interpretar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Interpretar os fatos. Se nós não estivermos equilibrados, se nós não estivermos com o nosso pensamento adequadamente alicerçado em dados, em informações corretas e principalmente em princípios corretos, como os princípios da Bíblia, que são os princípios eternos que nos guiam, se nós não estivermos equilibrados nisso, nós tomaremos decisões erradas e nós agiremos de forma que, em primeiro lugar, não vai glorificar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor, mas também nós agiremos de maneira que poderemos prejudicar outras pessoas. Por isso que é tão importante nós mantermos o equilíbrio. E um tempo como vivemos, o tempo de hoje, onde muitas pessoas estão literalmente histéricas, nós, como igreja, precisamos de equilíbrio, precisamos entender a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, quem é o Senhor que nos conduz. Nós precisamos, amados, entender quais são os princípios que nos regem e precisamos aprender com os grandes homens de Deus, com as mulheres de Deus que vieram antes de nós. Então veja, esse momento que vivemos certamente é um dos piores momentos da história. E nós precisamos, nesse momento, de equilíbrio, não de desespero. Por isso eu quero convidar você para aprender a respeito disso através da vida de 3 pessoas. De Saul, de Elias e de Davi. Nós certamente vamos entender muito do que acontece quando vivemos equilibradamente ou desequilibradamente através da vida desses 3 homens. Vamos então aprender a respeito do que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para você, não haja como Saul. Não haja conforme Saul. Sabe, Saul era alguém muito importante, um homem realmente diferenciado. Ele era alguém rico, vinha de uma família rica, de uma tribo, uma família muito poderosa. Ele era mais alto do que a maioria dos seus compatriotas. Ele era alguém que sabia conduzir pessoas, sabia direcionar pessoas, foi um excelente general, conseguiu muitas conquistas para o reino de Israel, mas em determinado momento da sua vida, perdido em ilusões e em situações que começaram a desequilibrá-lo, ele começou a sentir uma profunda inveja de Davi. Veja, ele começou a sentir uma profunda inveja de alguém que havia dedicado completamente a sua vida a servi-lo.
E ele levou essa inveja de uma maneira tão intensa, ele deixou essa inveja chegar a um nível tão profundo, que ele passou a perseguir o seu mais fiel soldado, o seu mais fiel general, a quem, um tempo antes, ele convocava para tocar músicas para que ele pudesse se acalmar, a quem ele confiou todo o reino, toda a nação de Israel, quando ele confiou a ele a posição de enfrentar o gigante naquele campo de batalha. E ele parece que ele esqueceu tudo isso, parece que ele esqueceu toda a fidelidade que aquele homem devotava a ele, simplesmente pelo fato dele saber que Davi havia sido ungido no lugar dele. Mas Davi não tomou o trono, Davi não tomou nenhuma atitude para que ele saísse do trono. Pelo contrário, ele não perseguiu, ele simplesmente se afastou e esperou que as coisas acontecessem de acordo com a vontade de Deus. Então veja, a inveja e o desequilíbrio causado muitas vezes pela inveja que nós sentimos, e muitas vezes nós sentimos, amado, nós sentimos inveja de situações, nós sentimos inveja de pessoas, nós sentimos inveja de famílias, do emprego de um ou do outro. Muitas vezes nós sentimos inveja. E o que a inveja produz? A inveja produz decisões apressadas. Sabe? A inveja gera decisões apressadas e faz com que essas decisões que foram tomadas de maneira apressada acabem prejudicando completamente o desenvolvimento da nossa própria vida e colocando inclusive as nossas vidas colocando em risco as nossas vidas. Veja, em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 13 ao 19, a palavra de Deus diz o seguinte: Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: Morrerás, certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos de sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me disseram, não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e o edomeu e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Veja que terrível! O que a inveja pode fazer? E o que o desequilíbrio causado por situações como essa? Eu usei a inveja, mas você pode colocar muitas outras situações. Mas vamos nos concentrar especificamente nessa situação. Eu gostaria que você, de alguma forma, pudesse fazer uma projeção em relação à sua vida, em relação a algumas circunstâncias que eventualmente você está vivendo ou já viveu. O Davi, ele estava fugindo porque não queria confronto com o rei Saul. Ele não queria confronto com o rei Saul. Ele queria fazer a vontade de Deus e queria
proteger o rei Saul. E ele esperava o momento certo, o momento que Deus iria apontar para ele, para que ele então, se fosse da vontade de Deus, tomasse o trono, mas não tomasse o trono matando o Saul. Nunca foi essa a vontade de Davi, como não foi e ele não fez. Davi não tirou, não tomou a vida de Saul. No entanto, nesse momento de perseguição, de fuga de Davi, né, Saul perseguindo Davi, foi até um lugar onde ele havia buscado proteção. Ele foi até a casa de Deus. É como se hoje alguém invadisse uma igreja, uma das nossas igrejas, perseguindo alguém que havia se escondido ali e por ciúmes, por inveja, essa pessoa entrando lá, não encontrando a pessoa a quem ele perseguia, que foi procurar abrigo, matasse toda a congregação, matasse o pastor, os músicos, os membros daquela congregação. Foi isso que ele fez. Ele estava transtornado. Mas veja, ainda havia pessoas no grupo de Saul que ainda estavam equilibrados e que decidiram: nós não tocaremos nessas pessoas, mesmo arriscando as suas vidas. E há uma verdade nisso. Ordens esdrúxulas, ordens ilegais não podem ser cumpridas, não devem ser cumpridas. Entenda isso, é muito importante. Ordens esdrúxulas, ordens que nos levam ao perigo, não pode, ou que levam ao perigo pessoas as quais nós amamos e protegemos e temos que proteger, essas ordens não podem e não devem ser cumpridas. E foi o que aqueles soldados fizeram. Eles disseram: não tomaremos, não tocaremos nesses homens, porque são homens de Deus, porque não cometeram crime algum. Não faremos isso. Mas o Saul, não contente com essa rebeldia daqueles homens, que não era rebeldia, era sensatez, ele vai e procura um outro homem, que na verdade havia sido ele que tinha delatado todas aquelas situações para o rei Saul. Ele fala para ele: você vai lá então e toma a vida dessas pessoas. E eles mataram, ele e a tropa daquele homem mataram 85 sacerdotes, profetas, sacerdotes, levitas, trabalhadores do templo trabalhadores do templo e do tabernáculo, né? Mataram aquelas pessoas e foram até a cidade daqueles homens e mataram todos. Sobrou uma pessoa. Sobrou uma pessoa, uma única pessoa. Isso é o que acontece quando nós estamos desequilibrados. É lógico, isso é um exemplo muito bruto, muito radical, mas decisões que nós tomamos podem nos levar a agir como esse homem chamado Saul. Decisões como as desse homem em nossas vidas podem fazer com que as pessoas que nós amamos fiquem fragilizadas, nós podemos machucar pessoas. Então veja, a inveja mata a coerência, a inveja, sabe, nos torna, embota os nossos pensamentos. A inveja embota os nossos pensamentos. A inveja nos torna ressentidos. A inveja faz com que a gente se sinta angustiado com a alegria do outro e vai nos desequilibrando. Por isso que é tão importante nós entendermos que Deus tem o melhor para cada um, e o que é de cada um é de cada um. O ministério, os bens, sabe, as posses, tudo, o que ele dá para quem ele deseja. Mas também é uma outra situação que, se perseguirmos essas coisas, nós as encontraremos. Porque Deus nos deu as mesmas, a todos nós ele nos deu as mesmas capacidades. Então veja, se nós formos ao encontro dessas coisas que nós ansiamos, que nós ambicionamos, nós as conquistaremos. Se deixarmos de lado a inveja, se a gente deixar de lado os pensamentos ruins e se a gente procurar fazer a vontade do Senhor. Então veja, a inveja mata, destrói a coerência, ela embota os pensamentos. A inveja elevada, sabe, ela acaba levando inclusive à loucura, porque foi isso que aconteceu com o rei Saul. Ele acabou se tornando louco, arrogante, insensato.
Ao fim disso, a inveja acaba gerando dor e flagelo. Certamente você não deseja isso para você, você não deseja isso para sua família, nem para as pessoas que você ama, as pessoas próximas. Então entenda muito bem isso. O quanto é importante você manter o equilíbrio nesse momento. Não desejando o que é do outro, não lamentando que decisões que você tomou no passado agora fazem com que você tenha essa ou aquela condição, mas entenda, o que Deus tem para você agora é melhor do que o que você tinha antes. E se você começar a deixar de lado as coisas que te impedem de se aproximar de Deus, se você deixar de lado essas coisas, certamente você vai encontrar muito mais paz e muito mais alegria. Entenda, Deus tem coisas boas para você. Entenda, Deus tem separado coisas muito boas para você. E você não pode perder essas coisas simplesmente por estar desequilibrado emocionalmente. Então mantenha-se equilibrado. Não haja conforme Saul agiu. Mas busque no Senhor a orientação para todas as coisas, para todos os passos, para todas as decisões que você vier a tomar. Em segundo lugar, eu gostaria que você pudesse entender e pudesse aprender o mesmo que Elias aprendeu. Sabe, em algumas situações, em momentos como o que estamos vivendo nesse instante, nós tendemos a quadros de depressão, a quadros de desesperança, a quadros de tristeza profunda. Em momentos como esse, o que nós precisamos, o que você precisa, é aprender a tomar decisões e a agir de maneira como outras pessoas. Eu quero melhorar isso. Em momentos como esse, você precisa tomar o exemplo de outras pessoas que passaram por momentos tão difíceis como os que estamos passando, aprender com essas pessoas e tomar decisões semelhantes a que essas pessoas tomaram. Assim, o que vai acontecer? Nós teremos subsídios para enfrentarmos cada uma dessas situações e vencermos cada uma dessas situações. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja que interessante, esse homem ao qual nós nos referimos, esse texto, refere-se a Elias. Então aprenda o mesmo que Elias. Aprenda o mesmo que Elias. Elias havia acabado de passar por um momento muito grande. Ele havia conquistado uma grande vitória contra os inimigos de Deus. Mas ele se assustou profundamente e por alguma coisa que aconteceu, por algum gatilho, ele foi tomado por uma desesperança tal que ele simplesmente abandona tudo, porque ele foi ameaçado. Né? Ele recebeu uma grande vitória, mas ao mesmo tempo ele foi ameaçado. Ele, de alguma forma, ele não conseguiu compreender aquilo, não conseguiu entender a graça e a mão e a presença de Deus naquela situação. Então ele faz o que? Ele foge. Mas ele não foge simplesmente. Ele pega com aquele... Veja, ele ficou desalentado. Ele teve uma desesperança profunda. Ele teve uma vontade grande de deixar tudo para trás. E ele não reconheceu o que Deus tinha realizado na vida dele. Será que isso não é parecido para você em relação a algumas coisas que você já viveu? Em relação a algumas situações que você já experimentou na sua vida? Talvez você esteja experimentando isso hoje, talvez o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho não esteja fluindo do jeito que você deseja. E aí você, mesmo tendo recebido tantas bênçãos antes, mesmo tendo recebido tantos presentes de Deus, agora você não consegue compreender, não consegue enxergar. E aí o que o Elias fez? Ele foi e se aproximou de Deus
e diz, Senhor, toma agora a minha vida, toma agora a minha vida. Talvez naquele momento ele dissesse, Senhor, me leva daqui. Mas ele fez a coisa certa, ele entregou a vida dele ao Senhor. Falou, Senhor, eis aqui a minha vida, está nas tuas mãos. Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então, depressão, todos nós somos suscetíveis a ela. Todos nós somos suscetíveis à depressão. E a depressão nos desequilibra. E é um dos grandes causadores de desequilíbrio, de violências, de atos de loucura. Sabe? A depressão ela é causadora de muitas coisas como essa. A falta de discernimento sobre as nossas atividades cotidianas faz com que a falta de discernimento, veja, de entender o porquê acontecem determinadas coisas conosco, faz com que a gente comece a encarar a nossa vida de maneira desapegada. Então eu olho para um lado, olho para o outro, não sei o que fazer, não sei o que esperar. E muitas vezes isso acaba te levando a uma situação de, como falei antes, de desequilíbrio, e acaba talvez levando você a tomar decisões que possam colocar em risco, em perigo, a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas veja, a palavra de Deus nos ensina, e em 1 Reis, capítulo 19, versículo 6 ao 9, 1 Reis 19, 6 ao 9 diz assim, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Então veja, quando estamos em situações de dor e sofrimento, em situações, em momentos de aflição, de angústia, de desesperança, nós precisamos buscar auxílio do Senhor. Precisamos procurar ouvir a voz dele, precisamos procurar entender o que ele deseja. Para nós precisamos buscar refúgio e apoio no Senhor. Muitas pessoas buscam refúgio e apoio em drogas, em outras pessoas, na bebida, no trabalho. Algumas pessoas buscam refúgio simplesmente na fuga, mas não é isso. O que nós precisamos fazer é buscar abrigo seguro e conforto e retiro para encontrar sentido na nossa missão em Deus. Procurar refúgio, abrigo em Deus. Sabe, em outras palavras, procurar realmente fazer um retiro. E fazer um retiro, você não precisa ir ao campo para fazer um retiro. Você pode fazer esse retiro no seu quarto, na sua sala. Você pode fazer esse retiro, não precisa ser um dia inteiro, pode ser algumas horas, e se retirar para meditar na palavra de Deus, e se retirar para ouvir a voz do Senhor. Foi o que ele fez. Ele ouviu a voz do Senhor. Primeiro ele foi amparado, porque ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, o que nós lemos no outro versículo. Ele colocou a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui a minha vida. Né? Toma agora a minha vida. Toma agora a minha vida. É tua. Deus ouviu aquilo. Ouviu aquilo e chegou até ele. Falou, levanta daí, come, olha aqui. Come, está aqui. Deus deu a ele condições para que ele fosse até um outro caminho, para que ele fosse até um outro local de refúgio, para que ele pudesse compreender toda a complexidade do quadro que estava se desenhando ao seu redor. Para entender, inclusive, qual era a sua missão de vida. E muitas vezes perdemos a conexão com a nossa própria missão de vida. Isso
acaba nos fragilizando profundamente. Então entenda que nós precisamos buscar abrigo no Senhor, conforto, retiro, para que a gente possa encontrar sentido na nossa missão, sentido na nossa missão de vida, sentido naquilo que nós fomos chamados para fazer. E quando ele fez isso, lá no capítulo 19 ainda de 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, diz assim: E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aí no versículo 19, a palavra diz que partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então veja, o que esse retiro fez com Elias? Elias saiu daquela situação, daquela prostração, ele foi até um local deserto, ele meditou ainda na palavra de Deus e ele ainda teve pena de si mesmo por algum tempo, mas ele conseguiu entender, compreender a voz de Deus, conseguiu entender o que Deus havia falado para ele, qual tinha sido todo o plano de Deus até aquele momento, o que Deus faria a partir dali. E ele recebe uma ordem, vai até onde eu estou dizendo e você vai ungir 2 reis e você vai ungir um sacerdote, um profeta que vai agir e que vai fazer coisas que você fez e ainda mais. Mas se você ficar sentado aqui, nada disso vai acontecer. Mas se você se levantar e se você for até onde eu estou dizendo, você verá o que eu estou dizendo para você acontecendo. Então veja, ele compreendeu o seu trabalho, foi até o fim, ele cumpriu o seu dever. Sabe, quando a gente consegue aprender antes, no primeiro ponto eu falei, não haja conforme Saul, porque Saul agiu conforme os seus próprios instintos, com as suas próprias vontades. Mas o que acontece a partir de então? Ele toma decisões e causa dor nas pessoas. Ao passo que nós precisamos aprender a fazer o mesmo que Elias fez. E o que Elias fez? Ouviu a voz de Deus, se entregou a Deus, ouviu a sua voz e tomou iniciativas que Deus havia dado a ele. E ele foi bem sucedido nisso, e ele conseguiu levar o seu ministério até o fim, ungiu 2 reis, né? Preparou esses reis para assumirem os seus cargos como representantes de Deus no governo, e fez então com que um outro profeta assumisse o seu lugar. E ali, quando no outro versículo que a gente leu, Elias passou por Eliseu, e lançou a sua capa sobre ele, entregou a ele a capa e disse, tá aqui, toma essa capa, agora ela é o teu instrumento, agora ela vai te proteger e ela é o símbolo da unção de Deus sobre a sua vida. Recupere o controle. Em outras palavras, eu quero dizer o que isso significou para Elias. Recupere o controle e prossiga para a conclusão da sua vida. Foi isso que aconteceu. Ele estava desiludido por uma série de situações, ele perdeu o controle emocional, mas ele foi até onde Deus havia enviado, ele meditou na palavra, ouviu a palavra, tomou decisões, prosseguiu para o cumprimento da sua missão e completou a sua missão de vida. É isso que Deus deseja de mim e isso que Deus deseja de você. Que nós ouçamos a sua voz, que a gente volte a ter equilíbrio para que então nós possamos prosseguir e cumprir o projeto de Deus em nossas vidas. Finalmente, em terceiro lugar, eu queria que você pudesse aprender um pouco e que você tivesse a disposição de viver como Davi viveu. Né? Como Davi viveu. Veja comigo 1 Samuel 24,
versículo 3 ao 6. 1 Samuel 24, 3 ao 6. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e foi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 3 ao 6. Amados, veja que interessante e que exemplo de equilíbrio. Veja, eu não estou me esquecendo de quem foi Davi, do que ele fez, dos momentos, das decisões erradas, dos momentos de loucura mesmo que ele teve na sua vida. Momentos que certamente ele se arrependeu, mas a maneira como ele viveu mostra para nós o quanto nós devemos equilibrar e em quem nós devemos equilibrar a nossa vida. Veja, no começo eu falei para você, não agir conforme Saul agiu. Depois eu disse para você para aprender o mesmo que Elias aprendeu em sua vida. E agora eu afirmo para você que para vivermos uma vida, para que a nossa vida seja equilibrada, para que nossas vidas sejam equilibradas, nós precisamos aprender a viver segundo o coração de Deus, assim como Davi aprendeu. Davi aprendeu a viver segundo o coração de Deus, a pautar as suas decisões não exclusivamente nos seus desejos, nos seus planos, nos seus sonhos, mas planejar e pautar e fundar as suas decisões, os seus planos, as suas ações naquilo que Deus desejava que fosse realizado. Então veja, ele tinha ali em suas mãos a oportunidade de acabar com tudo, de lançar a mão sobre a vida daquele que o perseguia, que fazia mal para ele, que fazia mal para sua família. Os pais de Davi não estavam mais em Israel, eles tinham sido levados para outro lugar para ficarem protegidos. Ele poderia ter acabado com tudo, mas o que acontece em um momento em que Saul estava indefeso, cuja a vida estava nas mãos de Davi, ao invés de Davi tomar aquela vida e acabar com tudo, ele se arrepende do simples ato de ter cortado um pedaço da roupa do Saul, se arrepende daquilo e declara: ai de mim, se eu colocar a mão no ungido do Senhor, se eu fizer qualquer coisa contra o ungido de Deus. Equilíbrio. É necessário que tenhamos equilíbrio na nossa vida. É necessário que nós pautemos as nossas decisões na palavra de Deus. É necessário que a gente possa refletir sobre as nossas decisões na palavra de Deus. É necessário que nós ponderemos os efeitos das nossas decisões diante do Senhor. O que vai acontecer se eu tomar essa ou aquela decisão? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com os meus amigos? O que vai acontecer com as pessoas que eu amo se eu tomar essa ou aquela decisão? Então é importante também que, assim como Davi, cada um de nós, que você reconheça a autoridade que foi colocada por Deus em alguém. Deus outorga autoridade às pessoas. E é importante que a gente reconheça e proteja essa autoridade. É uma coisa que a gente tem que entender um sentido, nós temos que desenvolver em nós o sentido de honra e de dever, de honrar a quem deve ser honrado, a quem foi colocado em algum patamar, honrar as outras pessoas, honrar a autoridade das outras pessoas e também o dever de cuidar, de zelar por elas, assim como temos o dever de zelar pela nossa própria vida e pela vida dos outros, dos nossos familiares. Sabe,
Uma vida de equilíbrio, ela sabe exatamente esperar pelo momento. Ela é uma pessoa que está equilibrada na palavra de Deus, ela sabe que no momento oportuno haverá a manifestação da graça de Deus. Por isso que é tão importante a gente não agir como Saul agiu, seguindo os próprios impulsos, seguindo os próprios desejos. Por isso é tão importante que nós possamos aprender o mesmo que Elias, aprender que há sentido em todas as coisas que vivemos. E por isso que é importante nós termos a nossa vida pautada segundo princípios eternos, assim como Davi pautou a sua vida. É importante que a gente faça isso, é importante que a nossa vida seja equilibrada. Momentos como o que vivemos hoje são momentos de divisão, de separação. Há um ditado, né? Um momento em que separam-se os meninos dos homens, as meninas das mulheres, as crianças dos adultos. Que lado que você quer ficar? Sabe, você precisa aprender com tudo isso, você precisa estar disposto a obedecer à voz do Senhor. Eu espero sinceramente que esse momento, ao invés de ser um momento de dificuldade, de tristeza, de angústia para você, para sua família, para as pessoas que você ama, eu espero sinceramente que você encontre o equilíbrio e que você possa passar esse equilíbrio para outras pessoas, para as pessoas que dependem de você e que confiam em você. Assim, se você agir dessa maneira, confiando em Deus e agindo conforme a orientação de Deus, dessa maneira, certamente você será vitorioso, certamente as pessoas ao seu redor serão abençoadas. Basta que você queira, basta que você confie, basta que você tome a decisão de viver segundo a vontade de Deus. Faça isso. Viva segundo a vontade de Deus. Viva segundo a vontade do Senhor em sua vida. Então chegamos ao fim desse nosso culto. Mais uma semana, né? Podemos estar juntos em culto de maneira virtual. Espero que sejam seja uma das últimas semanas que estamos longe, mas certamente Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu desejo sinceramente que você tenha uma semana abençoada, que você ouça a voz de Deus. Eu desejo que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos move a todos e nos ensina o caminho da cruz e confirma em nossos corações a verdade da cruz, seja com todos nós, com você e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família muito mesmo, que você possa ouvir a voz do Senhor e que você tenha uma semana preenchida pela graça de Deus. Lembra, encerrando essa mensagem, ora junto com seus queridos, dê as mãos e consagre-os todos na presença do Senhor Jesus. Ouvi você dizer sobre a paz e em seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Água, eu me
vida entregar. Odeio o seu olhar. Um dia eu queria não conhecer. Sente meu coração temer e não saber a te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração e mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou. Ver você aqui de volta, a mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração e mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor